Oi, gente. Esperar a pessoa entrar. Oi, gente, graça e paz para vocês que estão entrando. Oi, Fê. Esperar entrar mais pessoas que eu quero dar uma palavra de Deus. Oi, Fernanda, um beijo para Fernanda. Tá lá na Itália, que Deus te abençoe e te proteja, minha amiga. Que Deus abençoe todos os irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu vou esperar algumas pessoas já entrarem. Pra gente, tudo que a gente vê, a gente entra no Facebook, no Instagram, no Twitter, todo lugar tá falando, né? Dos últimos acontecimentos. Nós estamos confinados, eu estou aqui também. Faz 2, 3 dias quase que eu não saio de casa. Mas estamos aqui firmes na fé, orando bastante, né? Buscando o Senhor de todo o nosso coração, orando pela igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, né? Orando pelas nações, orando pelo mundo, orando pelos governadores, né? Os governantes, para que o Senhor dê a eles sabedoria, né? Ao nosso presidente, que não seja um momento agora de partidarismo, um momento de direita ou esquerda. Agora nós estamos num tempo do mundo, né? De todas as pessoas, olá, né? Olá, Ana Helena, Deus abençoe sua vida. Então, eu estava aqui meditando e eu disse assim, eu vou entrar e vou deixar uma palavra de Deus, né, para todos. Até porque eu estava vendo uma notícia agora e essa notícia chamou a minha atenção, né? E o Senhor falou comigo. Paz do Senhor, Camila. Boa tarde, Josemar Amandio. Deus abençoe, querido. Deus abençoe sua vida, sua casa. E eu estava assistindo uma notícia agora, as notícias, né? Estava ali na sala e um jornalista disse a seguinte palavra, que a China criou tudo isso para chamar a atenção do mundo, né? Dizendo assim, a China queria a atenção do mundo voltada para ela e ela usou da arma mais suja que ela poderia ter, né? Eu não sei qual foi a intenção da China. Eu não sei qual a intenção de quem, né, foi a brecha que abriu aí. Mas aí o Senhor falou no meu coração e trouxe uma palavra no meu coração. Porque muitas pessoas hoje estão querendo entender e saber. E eu ali vendo aquele repórter dizer, e o Senhor começou a ministrar no meu coração. E imediatamente veio a passagem de 2 Crônicas 7,14. E o Senhor disse assim, ó, não é a China que quer chamar a atenção do mundo, mas sou eu. Porque as pessoas estão muito dispersas, estavam muito dispersas do Senhor. Quem me segue no meu Instagram viu minha postagem de ontem, né? Quando eu falei assim a respeito do coração de Deus. Porque as pessoas, elas fazem tantas coisas, né? Isso não colocando todo mundo, né? Mas tem algumas pessoas no Brasil, fora do Brasil, que desprezam a Deus, desprezam os pregadores da palavra do Senhor. As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre prezo pela verdade, pregar a verdade, eu não abro mão da verdade, eu nunca estarei aqui para agradar o homem, né? E eu tenho o meu alinhamento com a palavra de Deus. E a gente sempre pregando, a minha mensagem sempre foi sobre arrebatamento, sempre foi sobre arrependimento, sobre ter uma vida alinhada com o Senhor. E nesses últimos anos a gente prega, as pessoas assim meio que zombam da gente, escarnecem, né? Da gente, falam que a gente é religiosa, porque nós estamos na dispensação da graça, Jesus já fez tudo por nós, e vamos ser felizes, e vamos tomar posse das bênçãos do Senhor, e não é bem assim. O Senhor nos chama para um comprometimento, o Senhor nos chama para nos achegar a Ele, né? Então as pessoas, elas escarnecem de Deus, agora mesmo nos últimos carnavais aí, o que fizeram no Rio de Janeiro, em São Paulo, escarnecendo de Deus, achando que Deus não é nada, achando que Deus, Ele não significa nada, né? Muitos dizendo que Deus não existe, e eu acredito que esse coronavírus, Deus nem apertou o play, tá? Ele nem apertou o play da justiça dele, né? Isso aí só foi para as pessoas despertarem, né? Então, assim, porque se for a justiça de Deus mesmo, é a estrela caindo do céu, né? O céu escurecendo, a lua se tornando vermelha, né? Como diz na Bíblia, isso foi somente assim, quem sabe um estelar de dedo de Deus.
Então as pessoas, elas estão muito indiferentes à palavra, se afastam, quer viver a vida delas, do jeito delas, e a gente prega, a gente fala, eles se afastam, não quer ouvir, zomba, escarnece, fala que a gente é acusador, fala que a gente é religiosa, religioso, e tantas coisas, e nós não somos. Nós estamos pregando a palavra aqui no sítio da Esquimó. Todas as vezes que eu prego, eu digo, irmãos, eu não estou representando a minha história, a minha vida, mas eu estou pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu estou numa tribuna, eu não falo de mim. Quando eu vou dar algum testemunho, sempre é para a glória de Deus e de nada de mim, né? Glória minha. Então as pessoas, elas têm nos rejeitado, Só que quando rejeita a nossa pregação, quando rejeita uma exortação bíblica, não está rejeitando a pastora Marisa, ou o missionário tal, não, está rejeitando o próprio Cristo. Sabe por quê? Porque nós não estamos pregando de nós não somos Deus, nós representamos a Deus, nós representamos o reino de Deus na terra. Nós somos autoridades, sacerdotes de Deus na terra. E quando nós falamos da palavra, toda a autoridade de Deus está sobre nós. Nós somos o reino de poder, o reino de graça, né? A manifestação de Deus na terra. Somos templo do Espírito Santo. Nós, quando abrimos a boca pela palavra, não é mais nós, mas é o Espírito de Deus. Mas as pessoas têm rejeitado isso, têm se afastado, têm preferido viver na sua carne, agradar a sua carne, viver a sua vida, viver o seu tempo, aproveitar, e vou beber, e vou fumar, e vou fumar maconha, e vou cheirar cocaína, porque a vida é minha, o momento é meu. Amados, coronavírus não foi nem o play de Deus, tá? Eu acredito que não é nem o barulho do estalar de dedo de Deus. Mas aí quando eu estava assistindo o repórter, que ele disse assim, porque a China quer chamar a atenção do mundo, o Espírito Santo de Deus falou comigo. No entanto que eu levantei, peguei a Bíblia e vim aqui. O Senhor disse, não é a China, sou eu, o Deus vivo, que quero chamar a atenção da humanidade, porque o tempo está se findando. E aí veio para mim a passagem de 2 Crônicas 7,14, né? Que quando Deus, ele fala com o seu povo, e o que ele diz? É o que ele está dizendo hoje para nós, amados. Assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esses que diz que realmente me ama, esses que qualquer coisa, Deus está comigo, Deus está me protegendo, Deus está me guiando, amados, a palavra de Deus, ela é exata. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? Deus, Ele nos chama a segui-lo. Porque eu amo Deus e vou servir da maneira que eu quero. É mentira, ama coisa nenhuma. Porque a Bíblia diz que aquele que me ama me obedece. Aquele que me ama faz a minha vontade. Amados, aquele que ama a Deus não faz a sua vontade, não. A vontade é satisfazer a carne, querer se aparecer. Não! Quem ama a Deus renuncia à sua vontade. Quem ama a Deus diz não para a sua carne. Quem ama a Deus diz não para os vícios. Quem ama a Deus diz não para a prostituição. Quem ama a Deus diz não para a mentira. Então, chega de hipocrisia. Chega de falsidade espiritual. Chega de usar o nome de Jesus como amuleto. Chega de querer Jesus só como uma escora, como uma muleta. É tempo de nós reconhecermos quem Jesus é na nossa vida. Vamos parar de brincar, amados, porque o fim vem para aquele que, partir dessa terra, seja com coronavírus, seja num acidente, seja numa enfermidade, nós devemos estar preparados. E o Senhor, através desse, nem o barulho do estalar dos dedos de Deus, Ele está chamando muitos que chamam Ele pelo nome, mas não faz a vontade dEle, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esses que diz que eu sou deles, eles é meu, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que é fazer uma conversão? O que é converter? É mudar de direção, é mudar, é ter uma mudança de 360 graus. Não é você viver uma vidinha carnal, viver uma vidinha do jeito que você quer, que a tua carne se agrade e dizer, porque Deus me ama, porque Jesus morreu por mim na cruz, Ele morreu para que você reconheça Ele como teu Salvador e você se arrependa, volte para a igreja, abandone a prostituição, abandone a fornicação, abandone a maconha, abandone a cocaína, abandone essa cerveja aí que tem destruído a tua vida, o teu casamento, as tuas finanças. Eu falo como uma voz profética
profética. O Senhor tem me levantado com uma voz profética na terra. E eu vou abrir a minha boca, amados. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus. E é a hora do povo se converter. Amados, hoje o pastor não pode repreender ninguém, que as pessoas saem para tu contar a igreja. Hoje o pastor não pode disciplinar ninguém. Não pode chamar a atenção de ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus não me trataria desse jeito. Jesus chamou pessoas de raça de víbora. João Batista, Jesus fez aquela repreensão naquele templo, né? Jesus falou com Pedro, falou que Satanás estava falando através da boca de Pedro. Então agora nós estamos vendo uma geração de pessoas manhosas, como diz meu apóstolo lá dos Estados Unidos, o apóstolo Uriel de Jesus, alma manhosa que precisa ser tratada, precisa crescer, precisa se arrepender, amados. Eu também sou falha, pecadora. Eu busco todos os dias me derramar na presença de Deus para que a misericórdia dele me ajude a prevalecer. Eu sei que eu tenho que fazer muito mais para Deus, para abrir a minha boca, porque Deus me deu o dom profético, Deus me deu o dom da profecia, o dom da revelação, e eu creio que é o tempo de eu buscar mais, orar mais, para falar o que Deus tem para falar. E aqui, amados, quando ele está dizendo aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu me lembro lá de Paulo, em Efésios 5,14, quando Paulo está pregando dentro da igreja de Efésio, quando ele está pregando para a igreja em Efésios, o que ele diz? Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo não estava pregando nas ruas, Paulo não estava pregando para aqueles que não conheciam Jesus. Paulo estava pregando dentro da igreja de Efésio, dentro da igreja primitiva, dizendo, aqui tem pessoas mortas espiritualmente e tem alguns que já estão na sonolência da morte espiritual. Então é preciso haver um despertamento. E isso, como eu disse, esse coronavírus não é nem o estalar do dedo de Deus, mas é a China, como eu estava dizendo no início, é a China que quer chamar a atenção do mundo, não é Deus, para que haja uma conversão, que haja arrependimento. Ei, você que está afastado, desviado, arrependa-te dos teus pecados e volte para a presença de Deus. Eu não tenho força, é porque você não está tentando, é porque você não está pedindo a Deus, porque a boca talvez diz, eu quero voltar, mas o coração está gostando do que está fazendo. Então você precisa se arrepender, você precisa entender, amados, que essa vida aqui é uma passagem. O que prevalece, o que vale é a eternidade. E a Bíblia diz, se eu pedir a tua alma hoje, o que tu tens para me oferecer? Se hoje você vier a falecer, para onde você vai? Porque Deus é amor e misericórdia. Lembra-te da parábola das 10 virgens, que entre as 10, 5 eram loucas e 5 eram prudentes? E quando as prudentes entraram, as loucas tinham ido comprar o azeite. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. E quando elas bateram dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E o que o Senhor disse? Eu não vos conheço. E ele deu essa parábola, ele contou essa parábola dizendo como será nos dias futuros. Então nós temos que nos posicionar, amados. Chega de crente mimimi. Chega de crente que não aceita ser disciplinado, que não aceita ser ensinado, que não aceita ser moldado pela palavra. Não pode falar nada que já quer mudar de igreja, vai naquela igreja, dá trabalho, vai naquela outra, dá, e nunca vive nada de mudança na sua vida. Então, tudo que está acontecendo no mundo hoje não é homem chamando atenção, não, é Deus. É Deus avisando a igreja, é Deus despertando a igreja. Acorda você que está morto espiritualmente, acorda você que está dormindo espiritualmente, acorda você que está entregue à vontade da tua carne, acorda você que só tem agradado a tua carne, que você que tem usado aí versículos esporádicos aí, para dizer, mas a Bíblia não proíbe isso e nem isso, mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus, sede santo como eu sou santo. Aleluias, a palavra do Senhor diz, lê lá, vai lá ler, Romanos 8. A Bíblia diz que aquele que anda na carne, ele morre espiritualmente. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Aquele que anda agradando a sua carne, dia ou dia, ele vai morrer espiritualmente, a carne vai prevalecer, a vontade vai prevalecer humana. Amados, não é tempo de brincar, nós estamos no fim dos tempos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Esse sinal aí, que não é nem o estalar dos dedos de Deus, esse coronavírus, é o Senhor chamando para o arrependimento, é o Senhor chamando para o clamor, é Ele chamando a igreja para orar, chamando a igreja para se humilhar, para tirar o pé desse chão literalmente, desse mundo literalmente. As pessoas estão muito firmadas neste mundo, olhando para as coisas materiais, olhando para dinheiro, olhando para as coisas que não dão salvação, que salva é Jesus Cristo. Não há outro caminho, mas não há ninguém que possa interceder por você que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Para qualquer outra pessoa que você pedir, você está pecando, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então o que é esse coronavírus? É o Senhor convidando você a se humilhar, a você orar, buscar na oração a direção. Quando eu oro, eu converso com Deus, e quando eu estou conversando com Deus, eu estou pedindo orientação, eu estou pedindo ajuda, eu estou pedindo socorro, eu estou pedindo sabedoria, eu estou pedindo visão do céu, eu estou pedindo entendimento. Então o Senhor nos convoca a orar, o Senhor nos convoca a buscá-lo de todo o nosso coração. Para de olhar para a parte humana e olha para os céus, conheça a palavra de Deus. As pessoas hoje não querem mais para a igreja, né? Nós estamos vivendo esses dias que a gente não pode ir para o templo. E muitas pessoas estão pegando, dizendo assim: não disse que nós somos a igreja, que a gente não precisa estar num templo. Amados, a Bíblia diz que nós somos um corpo e que Cristo é a cabeça. E um corpo tem que estar junto, tem que estar em unidade. Nós estamos num momento difícil que, pela circunstância, a gente não pode estar junto. Mas o que Cristo nos chama é estarmos juntos, união, amor. Então, amados, porque eu vou servir a Deus na minha casa, tá essa moda, né? Vou servir. Não, se eu arrancar este dedo e deixar ele em outro lugar, ele vai apodrecer. Todo membro que é tirado do corpo, ele apodrece. Então não seja uma alma apodrecida, não tenha um espírito apodrecido por se separar do corpo de Cristo, mas ande em comunhão. Pegue esses dias que você está aí na tua casa, que Deus... Sabe o que eu estava pensando também hoje? Muitas vezes quando uma pessoa, Deus quer falar com ela, e às vezes até mesmo assim, né, obreiros, pessoas, filhos dele, ele quer falar com ele, essa pessoa não tem tempo, trabalha demais e corre de um lado para o outro, não tem tempo para Deus. Daí o que acontece? A pessoa cai aí acamado, e daí ali no hospital ele tem tempo de falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Agora não está sendo diferente. Deus tirou todas as circunstâncias, Deus tirou tudo ao nosso redor para a gente ter tempo para Ele. Isso está no mundo. Deus, Ele está chamando a atenção da humanidade, do mundo todo. Para quê? Para voltar a Ele, para ter tempo a Ele. O que você tem feito nesses dias? Você tem só olhado as notícias ou você tem meditado em Deus? Você tem meditado na palavra? Você tem tirado um tempo para orar? Né? Tem gente que fala: eu estou orando, mas é da boca para fora. Então o Senhor nos convoca a buscá-lo, né? Essa passagem aqui, amados, é muito séria, né? Quando ele diz: se o meu povo... Ele está falando com a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqueles que dizem são filhos meus, aqueles que me chamam de pai, se eles se humilhar... A palavra do Senhor diz em Provérbios que a honra não vem se antes não houver humildade, humilhação, né? Então, se ele se humilhar e orar, a oração nos leva a um relacionamento com Deus, a oração nos leva a um tempo de comunhão, intimidade, e buscar a minha face. Deus está nos convocando a buscar a face dele. Deus está nos convocando a buscar o que ele tem para nos falar, amados. As pessoas ficam aí buscando notícia em todos os canais, procurando o que as redes de notícia têm para falar. Mas o Senhor está convocando aqui, pare um pouco de ouvir notícias e dobre o teu joelho e fique quieto um pouquinho, porque o Senhor, ele quer falar contigo, né? Buscar a minha face. Quando o Senhor diz em buscar a face dele, é buscar a vontade dele, buscar a direção dele, a voz dele, o comando dele. Você tem buscado a direção de quem? O comando de quem? Quando nós buscamos a direção de Deus, nós acertamos, nós vivenciamos a verdade. A palavra do Senhor diz que nós teríamos aflição, mas o que Jesus nos disse? Já tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então viver é Cristo.
e morrer é ganho. É o que Filipenses diz. O crente, ele não pode ter medo da morte. O crente não, Jesus não quer que nós tenhamos medo. Medo não provém de Deus. Este, que nem é o estalar dos dedos de Deus, é um tempo de posicionamento. É um tempo de converter, né? De haver uma conversão. Em que direção você estava indo? Em que caminho você estava indo? Ei, converta para buscar a face do Senhor. Converta para clamar a Ele. Ele diz na sua palavra, Jeremias 33:3, clama a mim. Sabia que clamar tem uma diferença de oração? Oração é um conversar com Deus. É se comunicar, é se relacionar com Deus. Agora, clamor é o que Jacó fez no Val de Jaboque, quando aquele anjo apareceu e ele lutou com aquele anjo a noite toda. Literalmente ele estava clamando. E quando o anjo disse, me solte, que já veio a alva do dia, ele disse, eu não te solto enquanto você não der a minha bênção. Que era um clamor de Jacó, dizendo, eu não vou parar de te segurar, eu não vou parar de pedir enquanto você não der a minha vitória. E daí o que acontece? O anjo diz assim, qual é o seu nome? Ele diz, quem é você? Ele diz, eu sou Jacó, mas eu quero a minha vitória. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou mentiroso, eu sou enganador, eu sou trapaceiro, eu sou o mentiroso, mas eu quero a minha bênção, eu quero não ser como eu era, mas eu quero ser como o Senhor quer na minha vida. Então ele diz assim, não se chamará mais Jacó, mas Israel. O Senhor nos chama para uma conversão, para que haja mudança na nossa vida, para que haja uma mudança na nossa identidade, que haja uma mudança, que as pessoas passem na rua e vejam mudança na nossa vida, que as pessoas nos olhem, que a nossa casa, nosso esposo, os filhos olhem e vejam mudança em nós, dizer, ela não é mais como ela era antes, agora ela é uma mulher de fibra, uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher de ousadia no Senhor. Que não haja mentira nos teus lábios, que você não venha falar aquilo que Deus não falou e que você não venha inventar aquilo que não aconteceu, mas que você possa andar pela palavra. Amados, chega de mimimi, chega de que, porque Deus é amor, a gente tem que... Amados, há tempo para amar, mas também há tempo para exortar, há tempo de curar, mas também é tempo de colocar ali o cajado, como o pastor faz. Quando a ovelha está caindo na ribanceira, o que o pastor faz? O cajado, ele tem uma ponta, tem um gancho na ponta, ele pega a ovelha lá caindo por aquela ponta e puxa. Ele resgata a ovelha, muitas vezes ela se fere, mas imediatamente o pastor também tem o azeite, é o azeite que cura. Amados, a palavra, muitas vezes ela nos faz doer, mas o Espírito Santo, ele restaura, ele cura, ele consola. Aleluias. Então o Senhor nos chama nesses dias que não se ouve na nossa geração. Que eu digo que o coronavírus não é nem o estalar dos dedos de Deus. Ele nem apertou o botão do play. É uma coisa que ele está permitindo, essa pequena tribulação. Porque a grande tribulação vai ser muito pior. Para convocar a igreja a se posicionar. Ei, mulher, para de mimimi, vai para a igreja, honra a Deus, honra a palavra, para de fazer contenda, fofoca dentro da igreja, para de falar dos outros e cuida da tua vida com Deus, cuida da tua salvação. Veja, peça, busca a face do Senhor e peça para o Senhor mostrar o que precisa ser mudado em você. Enquanto as pessoas ficam... julgando as outras, quando a pessoa fica apontando as outras, ela esquece que ela precisa de mudança. Se cada um buscar a mudança para a sua vida, a igreja vai crescer. Se cada um reconhecer o pecado e a falha que está em si, a igreja vai crescer. Então vá para a igreja, seja fiel a Deus, amados, cumpra os princípios da palavra. Peça que o Senhor te salve, fala, Senhor, eu quero me converter, eu quero ser completamente convertida, eu não quero ser convencida, porque aqueles dentro da igreja que dá trabalho são os convencidos, e para de mimimi que a gente não pode falar assim, A gente está cansado, amados, a gente está cansado de não poder falar a verdade, porque a pessoa diz que a gente está faltando amor, está faltando prudência. Não, as pessoas estão indo para o inferno, dentro da igreja as pessoas estão indo para o inferno, por quê? Porque não vivem uma vida de mudança, uma vida de transformação,
transformação. É preciso haver transformação. É preciso haver arrependimento. Abandona o teu pecado. Abandona a tua mentira. Abandona a tua prostituição, a pornografia. Abandone. Abandone. É isso que o Senhor está chamando a atenção do mundo. Abandone os seus pecados. Se humilhar é reconhecer a nossa falha. O Senhor nos chama a humilhar. A nos humilhar, não é para humilhar as pessoas, não, amados. É para nos humilhar, arrepender dos nossos pecados, dizer não para a tua carne. Diga não para a sua carne. Quando a tua carne quiser ser agradada, mimada, diga não para ela. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas se passaram e tudo se fez novo. O que tem feito novo na sua vida? Você tem largado os teus erros, as tuas falhas? Ah, pastor, eu não consigo. É porque você ainda não entendeu quem é Deus. É porque você ainda não entendeu quem é o Espírito Santo. Porque quando nós entendemos quem Deus é na nossa vida e quem é o Espírito Santo na nossa vida, nada nessa terra nos para. O diabo, ele não tem poder sobre o povo de Deus. Ele só tem poder sobre aqueles que é convencido e não convertido. Aqueles que falam da boca para fora, aqueles que andam com capa, com máscara, amados. Essa é a verdade e a verdade tem que ser dita. Deus está permitindo toda essa tribulação aí para que as pessoas acordem. Ei, não é a China que quer chamar a atenção do mundo, é Jeová, é o Deus Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender o chamado, amados. Nós precisamos buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é buscar a vontade do Senhor. Aleluia! Então ele diz assim, que depois que o seu povo se humilhar, orar, se arrepender, né, se converter, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, então, depois de tudo isso, amados, sabe quando que o Senhor vai te ouvir, me ouvir? Sabe quando que vai vir a resposta? Quando o povo se colocar de joelho e buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus diz ali que é boa. Romanos diz que a vontade de Deus para mim e para você que está ouvindo aí, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas a vontade de Deus, 99% quase não é a nossa. Por quê? Porque se você andar na carne, você não agrada a Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Entendeu? Ah, porque eu sou semelhança de Deus. Sabe quem é semelhança de Deus? Aquele que se converte e nasce de novo, nasce da água e do Espírito. Provo isso na Bíblia. Por quê? Porque Deus, ele não é carne, ele nunca foi carne. Deus, ele é Espírito. E quando ele diz que nós somos imagem e semelhança dele, é quando nós deixamos de ser carnais e nos tornamos espirituais. Porque aquele que é carnal, ele não é semelhança de Deus e ele é somente criatura, tá? E a criatura não tem herança com Deus e não tem semelhança com Deus. Nós só passamos a ser semelhantes a Deus quando nós morremos para o velho homem, nascemos de novo na água e no Espírito. Então, quando nós nascemos no Espírito, nós nos tornamos espirituais. E quando nós nos tornamos espirituais, então nós passamos a ser semelhança de Deus. Então, para que a nossa oração seja respondida, está aqui na Bíblia, amados. Eu não estou falando nada de mim. Estou com a Bíblia aqui na mão, Se você quiser abrir na sua casa, está no segundo livro de Crônicas do Antigo Testamento, 7:14, né? Então, depois que as pessoas se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, né? Orar, buscar a face do Senhor, buscar a vontade dele, se converter dos seus maus caminhos, abandonar o pecado. Repito, vou repetir de novo que está entrando pessoas. Quando você deixar a mentira, quando você deixar a prostituição, quando deixar a fofoca, quando você deixar a ira, o ódio, quando você deixar o vício, seja da bebida alcoólica, amados, você é templo do Espírito Santo. Quem
é imagem e semelhança de Deus. Quem é espiritual não precisa disso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para você se sentir completo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente não procura nada dessa terra para nos preencher. Então, quando abandonar o pecado, mas nós somos pecadores, não é disso que eu estou falando, não é do pecado de Adão que está em nós e nessa carne corrupta. Eu estou dizendo quando o seu espírito se converter a Deus, quando você disser não para a sua vontade, quando você disser não para a sua carne, né? Então, quando se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Vocês estão entendendo o que a palavra está dizendo para o mundo? Que depois que o mundo, né? A igreja, principalmente a igreja, amados, principalmente a igreja, você que já foi um dia numa igreja, você, amados, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus, ele não é religião e ele não é tradição, ele é salvação. Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva, mais ninguém. Quem morreu na cruz? Quem sofreu, quem gemeu na cruz? Quem sofreu? Jesus Cristo. Então nada e ninguém mais salva a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então é a ele que você tem que se converter, é a ele que você tem que ser devoto, é a ele que você tem que buscar a face, é a ele que você tem que pedir perdão, é ele que vai rogar por você ou Pai, mais ninguém. Leia a Bíblia e você não vai ser confundido nem enganado. A palavra do Senhor diz que ele não nos deixa confundido nem enganado, mas ele nos direciona, ele nos conduz pelo seu Espírito Santo. Então, ele quer sarar a nossa terra, ele quer trazer um avivamento para a igreja. Ele quer trazer um avivamento na nossa vida espiritual. Amados, a pessoa pode ter tudo nessa terra, mas se ela não nascer da água e do Espírito, se ela não se converter a Deus, se ela não receber o Espírito de Deus, ela vai ser uma pessoa vazia, vai ser uma pessoa que vai procurar refúgio nas coisas terrenas. E ela só vai se decepcionar, só vai errar e se dar mal. Por quê? Porque, sabe o que eu aprendi quando eu me converti há 19 anos atrás, lá no interior de São Paulo? Eu tinha 23 anos quando eu me converti, no auge da minha juventude, aquele auge de turbulências da juventude. Naquele dia, 13 de fevereiro de 2001, foi o dia que eu me converti. Naquele dia, o Espírito de Deus disse a mim que quando eu verdadeiramente conheço o amor de Deus, eu jamais vou mendigar o amor de alguém. Então, quando você experimenta o amor de Deus, quando você conhece verdadeiramente o amor de Deus, você não mendiga nada dessa terra. Tudo que você quer fazer por Ele, para Ele, agradar a Ele, honrar a Ele, caminhar com Ele, como o profeta Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o campo venha ter necessidades, né? Ainda que nada venha produzir, eu confiarei no meu Senhor, né? Ainda que tudo tá quebrando, né? Como se diz o ditado, o pau tá quebrando lá fora, eu tô glorificando a Deus, eu tô adorando Ele, eu tô dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu confio em Ti, a minha vida tá nas Tuas mãos, a minha vida, Senhor, ela é consagrada ao Teu altar. Eu não vivo, Senhor, para agradar a mim, eu não vivo para saciar a minha vontade, eu vivo, Senhor, para Te adorar, Senhor. E se o Senhor quiser me livrar, Senhor, desta peste, o Senhor me livra. Se não, Senhor, viver é Cristo e morrer em Cristo é lucro, né? Quando nós temos certeza da nossa salvação e sabemos para onde nós vamos, depois que nós vamos morrer, ir para o céu, nada te abala. Mas quando você está numa vida errada e tem um aperto aqui no coração, não, Jesus não pode voltar agora, eu não posso morrer, porque eu ainda tenho que me consertar. Então se conserte agora. Dobra aí o teu joelho aí na tua casa. Dobra aí, se você está com a tua família ouvindo essa palavra, dobra o teu joelho aí e peça misericórdia. A palavra do Senhor disse, o meu povo que se chama, Ele está chamando, Ele está dando oportunidade. Amados, enquanto a trombeta não tocou, há oportunidade de arrependimento, de se converter. O que é conversão? O que é se converter? O que é arrependimento? Está dizendo no original do grego, mudança de atitude.
Nesses dias de coronavírus, não é para você ficar com remorso pelos teus pecados, não é para você se voltar a Deus, Deus, clamar a Deus com medo. Isso é hipocrisia. O Senhor nos chama para o verdadeiro arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? É mudar de atitude, é pegar essas bebidas alcoólicas aí que você tem na tua casa e despejar na cozinha, na pia da cozinha, e dizer: eu não preciso mais disso, porque eu não vou mais encher a minha cara com essas urina de Satanás, tá? Como dizia um pastor que eu conheci, eu não vou mais encher a minha cara com isso não, eu vou me encher do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é cura, o Espírito Santo é libertação para a minha vida, é poder de Deus. O poder de Deus, ele liberta, amados, o poder de Deus, ele cura, ele sara, aleluias. Então nós temos que ser corajosos. Deus precisa levantar pessoas corajosas para dizer a verdade. Goste ou não goste, não estou preocupada. Eu estou pregando o que diz na palavra. Há tempo de amar, mas também é tempo de corrigir. E o Senhor está permitindo isso aí no mundo, para que o mundo venha se voltar a Ele. E para a igreja se posicionar, né? Se posicionar. Para de dar trabalho para o teu pastor. Para de ser uma ovelha rebelde. Se converta. Dobre o teu joelho, clama por misericórdia. Para de ficar pulando de igreja em igreja. Você precisa ter raiz. Ou você é ou você não é. Você ouve uma coisa aqui, outra ali. Não, vai para uma igreja, ora a Deus, pede a Deus a direção. Porque eu quero ficar... porque eu... Amados, deixa eu dizer uma coisa. Não há perfeição nessa terra. A gente tem que buscar no Senhor sermos aperfeiçoados. Mas o dia que você procurar um homem, uma mulher perfeita, você não vai encontrar. E o dia que você procurar uma igreja perfeita, eu tenho uma para você ir. Mas primeiro você tem que morrer, porque é só no céu que você encontra perfeição. O único perfeito é Jesus Cristo. O único santo, perfeito, que não há nenhum pecado, nenhum erro, é Jesus Cristo de Nazaré. Nós já nascemos pecadores. Só que quem é da igreja, quem é convertido, tem que dar testemunho de vida. Viu? Não pode ter nos seus lábios mentira, não pode ser trapaceiro, mentiroso, não pode ser esse tipo de gente que existe aí hoje, tá? E outra coisa, quem é fiel para Deus, Deus cuida, tá? Deus cuida, Deus está cuidando de você, você é fiel a Deus, Deus está cuidando de você aí na tua casa, tá? Então, é tempo de se voltar a Deus, é tempo de nós dobrarmos o joelho, é tempo de você que está afastado dos caminhos do Senhor, dobrar o teu joelho, peça uma direção para Deus, peça para Deus fechar as portas que Ele não está e abrir as portas que Ele está. Eu vou puxar aqui por causa do vento, peraí, senão vai ficar fazendo barulho. Peraí, povo de Deus. Para o vento não bater na câmera. Entendeu, amados? Ai, pastora, que palavra dura. Mas é isso que nós temos que pregar, né? Olha só o que nós estamos vivendo hoje. Olha só. Porque Deus é amor. Deus, Ele é tão amor que Ele está querendo que nós vivemos a verdade, né? Uma palavra que é a verdade. Para de mimimi, gente. Espera aí que eu tô me ajeitando aqui, gente. É tempo de pararmos com mimimi, tá? É tempo... porque tem que pregar amor. Amor, Deus é amor. Só que o povo tá escarnecendo dele, né? Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, eles fazem aquilo que está... Mas e nós, a igreja? É tempo de amar, é tempo de perdoar. Amados, mas é tempo também de se posicionar. É tempo de arrependermos. Muita circunstância hoje que, olha, tá uma vergonha, né? Então eu acredito que esse coronavírus é para trazer um reavivamento para a igreja ser reavivada, né? A igreja está muito manhosa, a igreja está muito dispersa. Porque Deus precisa despertar. E eu vou repetir, esse coronavírus, amados, ele não é nem o barulho do estalar dos dedos de Deus, viu? Porque quando vinha a justiça de Deus mesmo na terra, é para quebrar. Então a gente tem que se posicionar, tem que se arrepender, como diz aqui 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo... Paulo já pregava para a igreja primitiva. Paulo pregava: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te para que... desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Olha só o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que dentro da igreja de Efésios tinha pessoas mortas espirituais.
E amados, vamos aqui dizer algo, né, espiritual aqui dizendo. Um morto, quando ele está exposto no lugar, o que acontece com alguns dias? Passa a feder. O fedor toma conta do ambiente. E o que é o fedor aqui? É o mau testemunho. Sabe essas pessoas dentro das igrejas dando mau testemunho? Elas estão mortas espiritual. Porque quem está vivo, ele é luz, ele é alegria, ele é poder, ele é a presença de Deus. Então quando você vê uma pessoa dando mau testemunho, é porque ela está morta espiritualmente. Porque ela fala da boca para fora. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos, porque eu não gosto disso, a gente não tem que gostar, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E eu repito, fazer a vontade de Deus é renunciar, muitas vezes quase que 99% da nossa vontade. Quando eu me converti, eu aprendi isso. Renúncia é necessário, ela dói, mas a recompensa. Então talvez a tua vida aí está cheia de problemas, talvez você está bem financeiramente, talvez você está bem, né, nas áreas da tua vida, mas há um vazio aqui, há um vazio na alma, e esse vazio leva a pessoa a querer preencher, e quando ela não preenche com Deus, ela preenche com tudo que é bobeira nesse mundo. Então, amados, o Senhor busca um povo que se comprometa com Ele. Um povo que vá para a igreja. Porque eu vou para a igreja. Tem muita gente que não vai para a igreja porque tem vergonha, né? Muita gente não vai para a igreja porque tem preconceito. Eu não vou ser crente. Amados, crente até o diabo é. A palavra do Senhor diz que ele crê e treme na presença do Senhor. Você tem que ir para a igreja por Jesus, buscar Jesus, tá? Então, é Jesus que salva. Que igreja que eu vou? Dobre o teu joelho na tua casa e peça a Deus uma direção e Ele vai te dar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Prometendo Ele não cumpriria? Então, se Ele prometeu que vai dirigir a nossa vida e que não nos vai deixar confundido nem enganado, então basta você abrir a tua boca e pedir. Senhor, me dá uma direção, me conduza na tua vontade. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Então, te prepara. Porque Deus vai começar a te guiar, vai começar a te direcionar. Só que daí você tem que ser humilde. Ser humilde para deixar que Deus trabalhe na sua vida. Deus, ele vai ser um oleiro. E quando ele é um oleiro na nossa vida, ele pega o vaso, ele quebra. Quando ele quebra, ele está quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa vaidade, quebrando a nossa prepotência, quebrando a arrogância. Ele quebra tudo. E daí ele amassa um novo barro. E o barro de olaria, quando começa a amassar, ele tem que ser amassado até ele chegar na liga certa. E essa liga, ela não pode ter bolha, né? Porque senão vai dar defeito no vaso. Enquanto estiver dando essas bolinhas no barro, o oleiro tem que amassar, tem que socar. O que é isso? Enquanto o orgulho imperar, enquanto a arrogância, enquanto o eu prevalecer, enquanto a carne gritar, o oleiro vai amassar. Ele vai amassar para que saia um vaso perfeito. Eu não falo do perfeito igual a Deus. Eu falo alguém que anda segundo a palavra de Deus. Alguém que está disposto a renunciar todo o seu eu para viver em Cristo. Paulo diz, eu estou crucificado em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que uma pessoa vai dizer que ela serve a Cristo, que Cristo está na vida dela, se ela é uma pessoa que vive no pecado, vive no vício, vive na fofoca, na mentira? Isso é mentira de Satanás na tua mente. Ou nós nos convertemos, ou não. Não tem dois caminhos, amados. E eu tive que vir aqui falar essa palavra, porque eu estava lá na minha casa, lá no meu sofá, ali dentro de casa, e o Senhor me incomodou. E Ele disse, não é a China que quer chamar a atenção do mundo, mas sou eu. Quero chamar a atenção principalmente da minha igreja. Agora, pastores, homens e mulheres de Deus, membros de igreja, enquanto você está esses dias aí na sua casa, né, recrutado por Deus, viu? Porque às vezes Deus faz isso com pessoas nos hospitais, para a pessoa parar e ouvir a voz dele. Agora Deus está fazendo isso com o Brasil todo, com a humanidade toda, dizendo assim, ei, pare e me ouçam, né? E com a família ainda, né? Aquele que crê em Deus, né, será salvo tu e a tua casa. E é isso aí, amados. É você e a tua casa aí que está recrutado. Ei, pai, ei, mãe, pegue a Bíblia e mostre para os seus filhos
que é preciso haver arrependimento. Mostre para eles que este mundo não presta. Mostra para eles que o caminho da bebida alcoólica é engano. Um abismo puxa outro abismo. Ah, porque não é pecado. A Bíblia não diz que não é pecado, mas a Bíblia diz em muitos lugares: sede santo como eu sou santo. Aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Aquele que está na carne, Deus, ele odeia aquele que anda na carne. Então, a palavra de Deus, ela tem muitos caminhos. Ah, eu vacilei, eu tropecei, eu caí. Então levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Como eu disse, nós não somos perfeitos. Você pode até dar um vacilo aqui, mas reconheça. Reconheça que foi um erro. Reconheça que você errou e que você precisa da mão de Deus, da misericórdia de Deus para te socorrer e te levantar, né? Não há super-heróis aqui. O único super-herói é Jesus Cristo, o único verdadeiro. Nós somos seres humanos que dependemos da misericórdia dele. Mas deixa eu dizer, se você gosta das coisas da carne, então se entrega de uma vez a ela. Dê as costas para as coisas de Deus e sirva ela completamente. Não, a Bíblia diz que não tem como agradar dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. A Bíblia diz que não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água, salgada e doce. A Bíblia diz que não tem como o azeite se misturar com a água. Então a gente precisa se posicionar com Deus. A gente precisa mudar, amados. Ah, porque eu estou tendo a oportunidade de viver assim. A melhor oportunidade de viver é no centro da vontade de Deus, é fazendo a vontade de Deus, é amando a Deus, é se convertendo a Deus, é chorando nos pés do Senhor. Faz quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Faz quanto tempo que você não dobra o teu joelho e abre, escancara o teu coração a Deus e você não chora, né? Então o Senhor está chamando a isso, né? O Deus está chamando o homem ao arrependimento. Deus está chamando a atenção do mundo e chamando a igreja para um posicionamento, né? Então, quando ele diz aqui, né? Repito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se aqueles que dizem que é meu, aqueles que dizem que é meu filho, aqueles que me chamam de pai, né? Se humilhar é reconhecer que você é errado e pecador. Se humilhar é reconhecer que nós não somos nada diante de Deus e que nós necessitamos encarecidamente pela misericórdia dele. Orar é buscar, é falar com Deus, é nos relacionar com Deus. Oração, uma oratória. Você está se relacionando com quem? Relacione-se com Deus, né? Buscar a minha face. Quando nós buscamos a face de Deus, nós buscamos a vontade dele para a nossa vida, né? E se converter. Isso aqui é necessário, amado, se converter dos seus maus caminhos. Se converter é mudar de vida, é dar uma mudança de 360 é necessário fazer isso. É necessário ter essa mudança, é necessário ter esse posicionamento, né? O Senhor nos chama para uma transformação espiritual, né? E essa transformação espiritual, ela está ligada à mudança, né? A tudo isso que eu estou falando aqui, que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor, né? Então, depois que você fizer tudo isso, é que ele diz que então, depois que você se posicionar, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra precisa ser sarada. A nossa terra precisa ser curada. E o Senhor conta com a igreja. O Senhor conta conosco. Não é tempo de olhar para trás. Lembra a mulher de Ló? A mulher de Ló olhou para trás. Teve saudade de Sodoma e Gomorra, que simboliza o pecado. E o que aconteceu com ela? Morreu. Virou uma estátua de sal. Então, amados, para que você, né, seja vitorioso, vitoriosa, você precisa buscar a presença de Deus. Não adianta aí você se esconder aí e dizer assim, ah não, porque eu vou só pedir para Deus misericórdia e vou ficar aqui dizendo que eu amo. Não, você precisa ter atitude. Deus gosta de atitude. Deus espera de nós atitude. Aqui é atitude. Ele está chamando para uma atitude, para se humilhar, para orar, para buscar a face dele, para se arrepender dos seus maus caminhos, para que então ele possa fazer a obra dele na nossa vida e sarar a nossa terra. Isso hoje fala do mundo, isso hoje fala do Brasil, isso hoje fala da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa casa e da nossa vida, né? Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ah, porque eu não consigo crer nisso. Então você tem que clamar por misericórdia.
Porque servir a Cristo é viver pela fé, né? Abacuque disse que o justo viverá pela fé. É impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos nos posicionar, tá bom? Eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo na presença do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida um avivamento espiritual. Eu declaro sobre a tua casa a porção dobrada do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo. Se você quer que alguém, você acha que alguém precisa ouvir essa palavra para se despertar, para se fortalecer, compartilhe. Compartilhe com uma pessoa que você ama. Compartilhe com seus amigos, para que haja um despertamento. Essa palavra, ela foi dura, mas um pai, quando ele corrige o seu filho, às vezes ele precisa falar com palavras duras, para que o seu filho venha reconhecer a autoridade que está sobre ele e venha deixar os seus maus caminhos e se voltar a buscar a viver e andar no caráter de seu pai. Que nós possamos ser seguidores de Cristo, não seguidores deste mundo. Que nós possamos servir a Cristo, não servir a nossa carne e a nossa vontade. Deus te abençoe. Termino aqui esta live decretando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, um reavivamento de Deus, um renovo da parte de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus e qualquer hora, qualquer momento, assim que o Senhor der uma palavra no meu coração, que vier algo de Deus, eu vou estar entrando e entregando tudo que Ele me entregar. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima live, em nome de Jesus.